Nesse vídeo iremos resolver o problema Tio do LeetCode. Um problema básico, mas que já nos dá uma boa noção de como funciona um problema de algoritmos e estrutura de dados. Bora lá! Fala com o mestre, me chamo Alex Magalhães e atualmente sou programador e engenheiro de dados na IBM e também apaixonado por algoritmos. E nesse vídeo eu vou te dar duas soluções na linguagem de programação Python para o problema TioSum do LeetCode. É um problema classificado como nível fácil, entretanto tem algumas nuances que a gente precisa ter cuidado. Após a implementação dos dois algoritmos, iremos calcular tanto complexidade de espaço quanto complexidade de tempo, para assim você mesmo tirar sua conclusão de qual algoritmo é mais performático. Enfim, chega de enrolação. Bora para a tela do computador. Então tá, vamos lá resolver esse problema, pessoal. Tio Sam, LeetCode. Dada uma matriz de inteiros nans e um inteiro target, retorne os índices dos dois números de forma que a soma seja igual a target. Beleza. Você pode assumir que cada entrada teria exatamente uma solução e não pode usar o mesmo elemento duas vezes. Você pode retornar a resposta em qualquer ordem. Então tá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Entrada nans. Então a gente vai ter uma lista de inteiros 2, 7, 11 e 15. E a gente tem um elemento alvo, ou target, né? Que é o 9. E a saída, o nosso output vai ser 0 e 1. Por que vai ser 0 e 1, né? Como nans 0 e nans 1 igual a 9, retornamos 0 e 1. Ou seja, 2 mais 7 igual a 9. Então, a gente não vai retornar o 2 nem o 7, a gente vai retornar o índice dos números que somados resultem no elemento alvo, que nesse caso seria o 2 e o 7, respectivamente 0 e 1. Lembrando a todos que lista em Python começa no índice 0. Na maioria das linguagens de programação, né, começa no índice 0 e vai posteriormente 0, 1, 2, 3. Então por isso que é 0 e 1. A gente tem um outro exemplo aqui, que é nans 3, 2, 4 e o alvo é 6. Então qual que é a soma de 3, 2, 4 e alvo 6? Provavelmente 2 e 4, né? 2 e 4 dá 6. Então a gente vai ter 1 e 2, porque os índices 1 e 2, né? O 3 é o índice 0, o 2 é o índice 1 e o 4 é o índice 2, de fato. Então esses índices aqui resultam no elemento alvo. Acho que já deu para compreender como é que está estruturado esse problema, né? Aqui 13 e 3, 6. Então, a gente tem o output 0. Beleza. Então tá, pessoal. Vamos pensar, vamos raciocinar como é que a gente poderia resolver esse problema. Tem algumas maneiras de resolver esse problema, tá? Esse pro... O LeetCode ele sugere, não está aqui na descrição do problema, mas o LeetCode ele sugere para a gente fazer um algoritmo que seja em tempo linear, né? Mas vamos pensar no algoritmo mais fácil que a gente poderia construir com base no que nos foi dado aqui. Cara, a gente precisa encontrar o target, o elemento alvo, né? O que a gente pode fazer? A gente pode percorrer o array, a gente deve percorrer o array. Pelo menos uma vez a gente precisa percorrer o array, né? E a gente vai ter que comparar os elementos. E quando a gente pensa em comparar elementos, a gente pode fazer de duas formas, né? A gente precisa comparar um elemento atual com um elemento posterior ou anterior, whatever, né? Só que, cara, apenas com um laço de repetição, tanto for quanto while, isso é relevante por hora, a gente não vai conseguir comparar elementos. Pelo menos na primeira solução que a gente vai implementar, né? Porque a gente precisa armazenar o elemento que a gente vai comparar, né? Qual a primeira solução que a gente poderia implementar? A gente poderia fazer dois fors, né? For aninhado. Primeiro, a gente percorre do primeiro elemento até o penúltimo, e vocês vão entender porque é o penúltimo. E o segundo for, a gente percorre do segundo elemento até o último. Ah, Alex, por que do primeiro até o penúltimo ou por que do segundo até o último? Simples. Quando a gente avança uma posição, a gente sabe que a gente nunca vai ter elementos iguais na nossa comparação. Então a gente vai comparar sempre esse elemento com o próximo e assim por diante, né?
Então vamos lá para a tela do computador e vamos ver como é que a gente pode implementar isso daqui. Cara, aqui no código já tem algumas coisas prontas, né? O que seria isso daqui? O LeetCode ele acaba usando notação de tipo, né? O LeetCode ele acaba usando notação de tipo. Acredito que por debaixo dos panos é mais fácil para o LeetCode testar e saber exatamente o que ele vai receber como parâmetro e o que ele vai receber como, o que vai ter como parâmetro e o que vai ter como retorno, né? O parâmetro ele já nos dá o input, mas o que vai ser o output, né? Então por isso que a gente vai importar esse typing aqui, né, do Python. Então from type import list. Eu importei o list porque a gente acaba usando aqui list, né, uma lista de inteiros e aqui uma lista de inteiros também, tá? Então por isso que eu acabei importando esse list. O int não precisaria, né? Então tá, vamos lá. Então, class solution, esse é, o LeetCode nos dá uma class solution e ele já dá essa estruturação do método e a gente só precisa implementar esse método, basicamente, né? Então, def to sum, a gente vai receber self, padrão. A gente vai receber o primeiro parâmetro, que é um nonce, que é a nossa lista de inteiros, né? E a gente vai receber o segundo parâmetro, que é o target, né? Que é o nosso elemento alvo, que é um inteiro. E a gente é obrigado a retornar uma lista de inteiros. Então, a gente não pode retornar uma lista de float ou qualquer outro elemento, tá? Então tá, vamos lá. Qual a solução que... A primeira solução que a gente poderia implementar é com os dois for alinhados, né? A gente percorre e compara elemento a elemento através de dois laços de repetição. Então tá, vamos lá. For i vai ser o nosso índice, né? In range, né? Até onde está o nosso for aí? Até o comprimento da nossa lista, que é um nonce. Só que se lembra que a gente não vai precisar ir até a última posição, porque o nosso segundo for vai fazer isso para nós. Então vai ser o comprimento da nossa lista menos um. Então a gente vai até a penúltima posição. Então tá, dois pontos. Eu vou criar um outro for que vai até a última posição, entretanto ele vai ignorar a primeira posição, pelo menos na primeira vez que ele percorrer a lista. Então tá, for j, j, né, uma convenção, pode usar outra letra aqui. O nome da letra é indiferente, mas eu vou acabar usando j. J in range. Então o que que vai ser? Vai ser i, que vai ser o nosso índice atual, mais um, tá? Então, tu vai percorrer até o que? O tamanho da nossa lista, nonce. Então tá. O que mais que a gente pode fazer, pessoal? Agora sim, agora a gente tem o elemento. A gente tem o elemento atual e o elemento posterior, né? A gente tendo o elemento atual e o elemento posterior, o que que a gente pode fazer? A gente pode somar eles. Se a gente somar eles e ver que resulta no nosso target, de fato a gente pode retornar os nossos dois índices, o i e o j. Então, se a gente verificar aqui, if, se, nonce, i, mais nans j igual a target, o que a gente sabe? Se nans e nans j igual a target, então o que a gente deve retornar? Returne. A gente pode retornar os índices, porque o exercício pede aqui que a gente retorne os índices. Então, a gente pode retornar de fato o i e o j, né? Se não, a gente pode retornar aqui, ó. Cara, ele pode dar uma soma que não existe na lista, então a gente pode retornar return. Botar uma string aqui. Eu posso botar. Pode botar um format string aqui. Posso botar target, né? O elemento is not present in list. Sei lá. 9 não está presente na lista. Sei lá. É. Poderia botar algo mais ou menos. Então tá, pessoal. Após a implementação da primeira solução, com os dois fora alinhados, a gente vai para a implementação da segunda solução. E para a segunda solução, a gente vai utilizar um- uma estrutura chamada hash table, ou um dicionário em Python, né? E qual a grande questão quando eu tenho essas questõezinhas assim?
é conseguir comparar o elemento ou ver se o elemento está dentro de alguma coisa ou contém dentro de algum lugar. Então, quando a gente usa dois fora alinhado e vai o primeiro for até o penúltimo elemento e o segundo for a partir do primeiro elemento, a gente consegue comparar elementos e garantir que não haja repetição entre a comparação dos elementos. Entendeu? O elemento em si pode ser igual, mas o índice nunca vai ser o mesmo. Então, é isso. E qual é a solução, a segunda solução? A gente vai, vamos para a tela no computador que eu vou explicar. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um comentário aqui, e o comentário vai se chamar, sei lá, solução 1 for, eu vou botar laços de repetição alinhados. Tá, beleza. Essa é a solução 1. Vou comentar essa solução 1 aqui para não dar problema, tá? E eu vou inserir uma nova célula. Eu só vou copiar isso daqui, essa implementação. Vou copiar tudo isso daqui, na verdade. E vou comentar. Tá, descomentei. Essa solução vai ser a 2 que vamos utilizar. Armazenar elementos em uma hash table ou dict, né? Dict. E qual a grande questão dessa solução, pessoal? Cara, vamos partir do princípio. Se 2 mais 7 é igual a 9, então tá, ó. Se eu pegar e fazer 2 mais 7 igual a 9, beleza. Isso que o exercício fala, né? A gente tem que retornar o índice dos elementos que somados resulta em 9. Só que, cara, matemática básica. Se a gente inverter o 7, passar o 7 pra lá, a gente muda o sinal do 7, certo? Tem que 7, 9 menos 7, resulta em 2. Para ficar mais claro, né? Aqui. 9 menos 7 igual a 2. E por que essa lógica é importante? Porque a gente sabe se 2 mais 7 é igual a 9, 9 menos 7 é igual a 2. Então, quem é o 9? É o nosso target. Então, vou botar target menos, vou botar aqui o elemento atual, né? Elemento atual vai ser igual ao quê? Ao elemento que a gente está aguardando nesse dicionário. Ou seja, se o elemento que estiver dentro do dicionário, se a diferença do elemento atual e target estiver dentro do dicionário, que a gente vai estar armazenando todos os elementos, a gente sabe que aquele é o elemento resultante. Tanto o elemento atual quanto o elemento que está dentro do dicionário. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um dicionário. Vou criar um dicionário chamado save, né, que eu vou salvar os elementos. Dicionário vazio. E de novo, preciso percorrer. Preciso fazer pelo menos um laço de repetição para percorrer a nossa lista de inteiros. Então vou botar for i, padrãozinho, in range, até onde? Até o comprimento da nossa lista. Aqui a gente pode fazer até o comprimento da nossa lista. Nans. Então tá, o que a gente vai fazer? Você lembra da nossa lógica aqui em cima? Target menos elemento atual igual a elemento. Que eu vou chamar de complemento. Então a gente pode usar a mesma lógica para cá. Ó. Se com, eu vou botar comp, né, de complemento igual a target menos quem é o elemento atual? Nans. E, né? Se meu complemento é igual a target, por exemplo, se 7 igual a 9 menos 2, fato. Se o 2 for o elemento atual e se o target é fixo, nunca muda, né? Pelo menos para esse exemplo, que é o 9, o complemento é 7. Então 7 consecutivamente ele vai estar dentro da lista, ou 2 consecutivamente ele vai estar dentro da lista. Whatever, independente. Entendeu? E o elemento que estiver dentro da lista é o elemento que a gente procura. Então o que a gente vai verificar? Se o nosso complemento está
in, né? Save. O que que a gente pode fazer? Ah, Alex, por que que o nosso complemento tem que estar em save? Vamos implementar outra coisa, vou botar um PES aqui, por hora. Vou fazer o seguinte. Se o elemento não estiver dentro do nosso dicionário, então eu vou adicionar ele dentro do dicionário. Então vou fazer o seguinte, save, vou adicionar o nans i igual a i. E o que que isso daqui vai resultar, pessoal? Vai resultar basicamente num dicionário que vai estar armazenando o valor e o índice. Simples. Ó, o nosso dicionário vai ser basicamente, por exemplo, cadê? Vou pegar um exemplo. 2 vai ser o índice 1. 1. 7 vai ser o índice 2. Vai ser o índice 1. 0. Isso. Se o índice 0 vai ser 7, vai ser o índice 1. E assim por diante. Então a gente vai estar armazenando tanto o valor quanto o índice. Então a gente sempre vai poder recuperar o valor e o índice. E no final, pessoal, o que que a gente vai acabar retornando? Vamos lá. A gente vai dar aqui no lugar do pass um return, uma lista. Lista com o quê? Save, que é o nosso dicionário aqui em cima, que já está preenchido, provavelmente com alguma coisa, né? Porque na primeira passada ele não vai conter nada, o nosso dicionário está vazio, então o elemento não tem como estar dentro do nosso dicionário. Então a gente só vai retornar quando o elemento estiver dentro do dicionário, né? Então a gente vai dar um save. Save o quê? Lembrando, como é que está funcionando a estrutura do nosso dicionário? O nosso dicionário, a nossa chave, a nossa key do dicionário é o nosso elemento da lista. E o nosso value do dicionário é o nosso índice relacionado àquele elemento da lista. Então, qual índice que a gente quer retornar, qual value que a gente quer retornar relacionado ao complemento, né? Complemento dessa diferença aqui de cima. E além do complemento, o que a gente vai acabar retornando? O nosso índice. Porque aqui a gente está retornando o índice do complemento e aqui a gente está retornando o índice do elemento atual. Desse elemento aqui. Então, ó, 2, por exemplo. 9 menos 7 igual a 2, né? 2 é o nosso complemento, que a gente vai estar retornando aqui, que está dentro do nosso dicionário já. E 7 é o nosso elemento atual. Só que a gente não vai retornar o nosso elemento atual, e sim o índice do elemento atual, né? E o que a gente vai fazer também? Com a solução de cima, a gente pode dar um return. Vou até copiar esse return. Se o elemento não estiver na lista, a gente pode dar aqui fora do for, e retorna. O elemento não está presente na lista. Então, beleza. Vamos testar isso daí. Eu vou dar um Ctrl Enter nessa solução. Basicamente aqui é o nosso objeto solution, né? Então vamos tornar. Alex, vamos testar outras coisas então. Então tá, vamos testar. Eu quero 11 mais 15 dá o quê? 26. Então vamos pedir 26. Quero retornar o índice dos elementos que somados deem 26. Então 2 e 3. Então tá, ó. 0, 1, 2, 3. Então, elemento 2, 3. Esse problema ele sugere que a gente faça em um tempo linear. A partir do momento que a gente não tem dois for encadeado, já tá. A gente. E usando um hash table, né? Com só esse for aqui, usando o hash table que o tempo de leitura é constante, então a gente vai ter que estar recuperando esse elemento, verificando se está dentro desse dicionário. Então, esse algoritmo já é mais performático que, que esse algoritmo aqui de cima. Tá? Vou deixar o tempo de execução desses dois algoritmos aqui na tela. E é isso, pessoal. Vou testar esse algoritmo, o de cima aqui, com essa 26 aqui, 2 e 3 também. E vamos testar lá para finalizar o vídeo, vamos testar lá no LeetCode. Testar os dois no LeetCode. Pegar Class Solution. Vamos implementar aqui. Posso apagar tudo, como eu já estou com essa implementação aqui, ó.
Então vamos dar um run code. Passou em todos os casos de teste. 63 milissegundos. Foi aceito. Agora eu vou dar um submit. Vamos ver se vai dar certo. Opa. Vamos ver se não deu guru. Ah, tá. Caceta. Ó, deu submit, ele deu aceito. Runtime. Uso de memória. Isso daqui é muito importante. Essas informações que o Lit vou ajudar. Então vamos guardar esse tempo, esse tempo de runtime aqui. Com esses dois fora alinhados. 63 milissegundos. Vamos ver se faz alguma diferença para esse daqui. Essa outra solução. Um run code. 59 milissegundos. Vamos dar um submit. Então, né? Consumiu mais. Não lembro quanto que estava consumindo o outro, mas 60 milissegundos foi. Ou 59. Daqui deu 59 no runtime, aqui deu 60. Enfim, foi mais rápido, né? E foi num tempo linear também. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem um comentário, deixem um like aqui. Esse foi o primeiro vídeo do canal, né? Espero que tenham gostado. O vídeo foi um pouco mais longo, mas foi para uma explicação mais detalhada, principalmente para quem está iniciando em problemas de algoritmos de estrutura de dados. Então, é isso. Até mais.